Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos comentar algumas coisas a respeito da angiotomografia das artérias pulmonares na pesquisa da embolia pulmonar. Primeiro vamos comentar algo a respeito da angiotomografia de tórax. A angiotomografia de tórax não é um exame único. Ele engloba a angiotomografia das artérias pulmonares, onde pacificaremos completamente as artérias pulmonares e seus ramos em busca da embolia pulmonar, que é o que a gente vai conversar nos próximos slides. Engloba também a angiotomografia da aorta torácica, onde pacificaríamos a aorta torácica à procura de dissecção da aorta e à procura de aneurismas da aorta. Inclui também a angiotomografia das coronárias, que é mais para a área da cardiologia, onde se opacifica as artérias coronárias em busca de estenoses ou obstruções. E o triplo descarte, que é um exame no qual, numa única angiotomografia do tórax, opacifica-se todos esses elementos, todas as artérias pulmonares, em busca do TEP, a aorta em busca da dissecção aórtica e as coronárias em busca da obstrução ou estenose das coronárias. Nós, neste vídeo, falaremos a respeito da angiotomografia das artérias pulmonares na pesquisa do TEP. Não falaremos sobre a angiotomografia da aorta torácica. Podemos falar num próximo vídeo. Em relação à angiotomografia das coronárias, e em relação ao triplo descarte, que inclui uma angiotomografia que inclui essas três aqui no mesmo exame, não tecerei comentários porque não tenho experiência com isso. Então não tem como eu falar alguma coisa a respeito de algo que eu não tenho experiência, que eu não faço, que eu não vivo essa realidade. Aqui temos uma reconstrução coronal com a técnica MIP de uma angiotomografia das artérias pulmonares. Observe aqui o contraste, né, hiperdenso na veia cava superior, átrio direito, e aqui no tronco da artéria pulmonar, na artéria pulmonar esquerda, na artéria pulmonar direita, nos seus ramos interlobares, segmentares e subsegmentares. Para se fazer um exame desse, primeiro é necessário que haja uma bomba injetora de contraste. É necessário que se use um tomógrafo helicoidal, de preferência multi-slice. Não é possível fazer um exame desse num tomógrafo convencional. Tem que ser um helicoidal, de preferência multi-slice. Então é necessário que você tenha um acesso venoso adequado, né, geralmente na curva do cotovelo, no antebraço, com um acesso venoso bom, um gelco aí 16 ou 18, né? Se você colocar um scalp ou um gelco muito fino, você não vai ter fluxo de contraste suficiente para opacificar os vasos. Então é necessário um acesso venoso bom. Um gelco aí 16 ideal. É necessário que se use a bomba de injeção de contraste, a bomba injetora de contraste, de preferência duas cabeças, pode ser feito com uma cabeça só, mas a duas cabeças é um pouco mais segura e um pouco melhor de se manusear também. E o volume de contraste varia de acordo com o peso do paciente. Então você vai basicamente de 1 a 2 ml por quilo de peso. A concentração do contraste para angiotomografia, o ideal é que ele seja 350 ou 370. O volume de contraste raramente você usa acima de 120 e geralmente nós nunca usamos, particularmente nunca usamos acima de 150. Então normalmente entre 80 a 120 ml de contraste. E você pode fazer a conta pelo peso do paciente, né? De 1 a 2 ml por quilo de peso. A velocidade de infusão desse contraste vai de 3,5 a 5,5 ml por segundo.
Abaixo de 3,5 não fica bom o exame. Normalmente 4,5 o exame fica muito bom. O paciente tem que estar orientado, tem que ser treinado em relação à apneia. E logicamente antes de fazer o exame tem que ser avaliado se não há nenhuma contraindicação ao uso do contraste iodado no paciente. Normalmente para a artéria pulmonar nós não usamos trigger cardíaco. Você pode usar, aí ficaria um exame mais bonito, né? Mas normalmente nós não usamos. Essa é uma reconstrução que ela é feita no pós-processamento na estação de trabalho, né, depois que se adquire todas as imagens. Aqui uma reconstrução MIP também. Um 3D MIP mostrando o tronco da artéria pulmonar, as artérias pulmonares direita e esquerda, seus principais ramos aí. Aqui ficou um pouco da veia cava, é difícil tirar o contraste todo. Aqui 3 projeções daquele mesmo exame, né? A projeção MIP, em AP e 2 sagitais, né? Um coronal e 2 sagitais daquele mesmo exame. Observe o contraste aqui na veia cava, observe a árvore arterial, na pequena circulação cheia de contraste, e as veias pulmonares com um pouco menos de contraste. Aqui apareceu a aorta, bem menos contraste. E aqui as imagens fonte, como elas são adquiridas. Você adquire as imagens, são as imagens brutas. A partir dela, nós vamos analisar imagem por imagem, à procura de falhas de enchimento. E a partir dela serão realizadas reconstruções 3D, MIP, o MPR, né, coronal, sagital. E o que a gente observa aqui? Nós vamos observar aqui que o contraste está todo ele na veia cava superior. Observe aqui na veia cava superior, não tem contraste na aorta, e nas artérias pulmonares e nos ramos das artérias pulmonares. Veja que no átrio direito, ventrículo direito, nas câmaras esquerdas tem pouco contraste. Então isso é extremamente importante. Observe novamente. Você tem contraste enchendo totalmente as artérias pulmonares e seus ramos, mas não tem contraste ainda na aorta, ele não chegou ainda na aorta. Então, esse é um exame excelente para ver as falhas de enchimento da árvore pulmonar, da artéria pulmonar e de seus ramos, mas não é um exame para a aorta, então você não está avaliando aqui a aorta. Teríamos então esses 3 momentos, no qual você tem aqui a veia cava superior, a aorta, né? A aorta ascendente, a aorta descendente, a artéria pulmonar, né? O tronco da artéria pulmonar esquerda e um ramo da direita aqui. A direita aqui. Então, a artéria pulmonar cheia de contraste, mas a aorta ainda sem contraste. Depois o contraste vai passar da pequena circulação para a grande circulação, quer dizer, vai fazer artéria pulmonar, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e vai sair pela aorta. Então, vai lavar da artéria pulmonar, ela vai ficar pouco realçada, sem contraste, e a aorta vai ficar bem cheia. Então aqui seria um exame ideal, seria uma angiotomografia ideal para você avaliar as patologias da aorta, seja dissecção ou aneurisma, mas estaria subideal, não estaria ideal para avaliar a artéria pulmonar. Aqui estaria ideal para avaliar a artéria pulmonar e seus ramos, né, em busca de falhas de enchimento, em busca de embolia, mas não estaria adequado para avaliar a aorta. E existe uma fase intermediária entre uma e outra, onde a artéria pulmonar está opacificada e a aorta está opacificada. Então você poderia avaliar as duas. O problema é que
raramente você consegue uma boa fase dessa aqui. Ou você ainda tem a artéria pulmonar bem cheia e pouco contraste na aorta, ou ao contrário, você tem a aorta bem cheia e pouco contraste na artéria pulmonar. Um equilíbrio é bastante difícil de a gente conseguir, a menos que você use bastante contraste. Então o ideal é que no pedido médico, no pedido do exame, seja especificado o que se pretende com o exame. Porque se pretende a pesquisa de uma embolia pulmonar, faremos o exame desta forma, com a artéria pulmonar cheia. Se pretende a pesquisa de uma dissecção de aorta, faremos o exame desta forma, com a aorta cheia, e não daremos muita relevância para o contraste da artéria pulmonar. Agora, se você está em dúvida entre embolia pulmonar, dissecção de aorta ou dissecção de aorta, teremos que fazer o exame assim, enchendo a artéria pulmonar e enchendo a aorta. E aí a gente vai ter que adequar a técnica. Vamos ter cada exame desse é feito com uma técnica diferente, né? Aqui a gente dispara o aparelho mais precocemente, aqui a gente dispara o aparelho mais tardiamente para adquirir a imagem. Aqui nós fazemos basicamente o disparo do aparelho num tempo mais ou menos intermediário ou no tempo da aorta, mas usamos um volume maior de contraste. Geralmente aqui usamos 2 fases de contraste para fazer o exame dessa forma, com a artéria pulmonar e a aorta cheias. Então aqui, para quem nunca viu o exame sendo feito, você faz um localizador, um corte tomográfico pegando a artéria pulmonar. Então é isso aqui, nós temos aqui a veia cava superior, aqui a aorta ascendente, aqui a artéria pulmonar. Você pode pegar o tronco e a artéria pulmonar direita, nesse caso aqui pegou a artéria pulmonar esquerda. E aqui a aorta descendente. Neste caso ele colocou o ROI, que é essa bolinha aqui, na aorta descendente, porque o exame aqui era para a angiotomografia da aorta. Eu estou usando ele só para demonstrar o que vai acontecer. Quando dispara a bomba injetora, ao mesmo tempo ou alguns segundos depois você dispara esta sequência e o aparelho fica cortando nesse mesmo lugar e mostrando a cada segundo ou a cada 2 segundos, mostrando uma imagem desse local. E você consegue ver a chegada do contraste na veia cava, depois a chegada do contraste na artéria pulmonar e depois a chegada do contraste na aorta. Quando a densidade atingir o valor limite, que foi previamente setado aqui, quando atingir esse valor limite, o próprio aparelho dispara o início da aquisição da imagem. Então observe. Veja ali, vai chegar o contraste, chegou o contraste na artéria pulmonar, chegou na aorta e disparou a aquisição da imagem. Então veja aqui é o topograma, o Surview. E essa linha é o plano de corte para adquirir essa imagem, onde a gente vai fazer a marcação, o tracking. Então, abaixo aqui do arco da aorta tem a artéria pulmonar. Então a gente faz o corte aqui e tem essa imagem, onde tem veia cava superior, aorta, artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar e a artéria pulmonar direita. E aqui a aorta descendente. Então, se nós estamos fazendo angiotomografia das artérias pulmonares, do sistema arterial pulmonar, em busca de embolia pulmonar, nós temos que colocar o ROI aqui dentro da artéria pulmonar, ou aqui ou aqui. Porque aí na hora que injetar o contraste, que a bomba injetora injetar o contraste vai chegar na veia cava, depois ele vai chegar na artéria pulmonar. Quando ele atingir a densidade, aumentar aqui na artéria pulmonar, atingir o limite que nós programamos no aparelho, ele vai disparar o aparelho. Temos que tomar o seguinte cuidado: quando ele dispara o aparelho, ele já não
inicia imediatamente a aquisição das imagens. Você veja que ele está cortando neste nível. Então, quando ele dispara o aparelho, a mesa anda para que o aparelho comece a cortar aqui do ápice. O aparelho emite a ordem para o paciente: encha o peito de ar e segure. Dá um tempo de alguns segundos, 1, 2, às vezes até 3 segundos, para que o paciente execute essa ordem, para que o paciente faça a inspiração profunda e a apneia, e a partir daí a mesa começa a andar de novo e começa a aquisição da imagem. Então, entre a densidade aumentar aqui na artéria pulmonar, disparar o aparelho e efetivamente começar a adquirir a imagem, você tem aí alguns segundos de diferença. Então veja aqui neste caso, aqui a veia cava superior, aorta, artéria pulmonar, tronco da artéria pulmonar direita, aqui está o ROI. Então aqui no gráfico, antes da injeção do contraste, a densidade medida aqui era mais ou menos 50. Começou a injetar o contraste, e aqui o contraste começou a chegar, né? Começou a chegar na artéria pulmonar, começou a subir a densidade. A hora que atingiu o limite de 150, que foi previamente colocado aqui no aparelho, ele disparou a sequência. Mas observe que normalmente, particularmente, eu gosto de colocar o limite um pouco mais para baixo, aqui mais ou menos 120, mas isso varia de aparelho para aparelho também. Então vejamos aqui esta sequência. O corte foi feito aqui, então temos veia cava superior, aorta, artéria pulmonar. O róizinho lá na artéria pulmonar, no tronco da artéria pulmonar. Aqui não tinha chegado o contraste, fez o próximo corte, também não tinha. No próximo corte, veja que já chegou o contraste na veia cava superior, ela já ficou branca. No próximo corte, veja que já chegou, começou a chegar contraste na artéria pulmonar. Veja aqui que ela ficou um pouquinho mais branca. Particularmente neste momento, quando começa a chegar o primeiro contraste na artéria pulmonar, quando ela começa a ficar branca, bem no início mesmo, quando eu noto essa diferença, manualmente eu já disparo o aparelho. Porque se você deixar, ele vai ficar mais branco, né? Vai ficar mais denso, e aí ele dispara automaticamente. O tempo que vai ser da mesa andar, do paciente encher o peito de ar, segurar e começar a aquisição da imagem, o contraste já, uma parte do contraste já passou da artéria pulmonar, já está na aorta. Então, particularmente, eu gosto de pegar a artéria pulmonar, a árvore pulmonar muito cheia, e não me importo muito com a aorta. Então, eu disparo manualmente neste limite aqui. Na hora que eu noto a primeira diferença, o primeiro aumento de densidade na artéria pulmonar. Então, com isso, eu consigo pegar a artéria pulmonar muito cheia e pouco contraste na aorta. Facilita até na hora de fazer as reconstruções. Mas tem muitos colegas que preferem pegar nesta outra fase, onde ele vai pegar a artéria pulmonar também bem cheia e vai pegar uma quantidade razoável de contraste na aorta. Isso é uma preferência individual, particular de cada serviço, de cada radiologista aí. E, portanto, cada técnico vai adequar o exame de acordo com o radiologista que dará o laudo, obviamente, aí no exame. Esta é uma outra situação particular. Isso aqui é o habitual, a gente faz o corte nesse nível e obtém essa imagem, né? A veia cava, a aorta ascendente, a artéria pulmonar e a aorta descendente, para colocar o ROI aqui. Várias vezes eu fiz dessa outra forma. Eu coloquei o corte um pouco mais abaixo aqui, abaixo da carina, né? E adquiri essa imagem, onde você tem a aorta aqui, átrio direito e o ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito aqui encostado no externo. E disparei o aparelho, disparava
a bomba injetora e o aparelho simultaneamente, e ele ficava cortando. A hora que então o contraste chega aqui e logo depois aqui. A hora que o contraste começava a chegar aqui no ventrículo direito, que está encostado no externo, a hora que começava a pintar, começava a ficar branco aqui, eu manualmente disparava o aparelho. Eu não colocava o ROI aqui, eu colocava o ROI para fora do exame e ficava de olho, porque aí não vai disparar automaticamente. Vamos supor que o ROI estivesse aqui, onde está a seta. Disparava a bomba, disparava o equipamento e ficava esperando. Ele ficava cortando, o contraste chegava aqui, a hora que começava a ficar branco aqui, bem no início mesmo, eu já disparava a sequência. E adquiria um exame com as artérias pulmonares muito cheias de contraste e quase nenhum contraste na aorta. É um exame que particularmente eu gosto. Muita gente não gosta, não está certo nem errado. É uma questão de particularidades de técnica. E o diagnóstico vai ser a falha de enchimento dentro da artéria pulmonar ou em algum de seus ramos. Então nós temos aqui veia cava superior, aorta, artéria pulmonar, o contraste hiperdenso, o contraste contém iodo, um contraste iodado, então ele fica branco na imagem. E veja aqui a grande falha de enchimento, olha aqui o contraste passando ao lado aqui um pouquinho de contraste também, a falha de enchimento, que é o trombo aí do TEP, da embolia pulmonar. Então é isso que a gente procura. Olhando aqui um ramo da artéria pulmonar aqui e veja aqui uma falha de enchimento aí dentro. Então o diagnóstico da embolia pulmonar é aqui, são pelas imagens fonte, não é pela reconstrução. A reconstrução 3D, a reconstrução MIP, os MPRs ajudam a gente a ver a extensão da embolia, ajudam a gente a mostrar melhor a embolia, mas o diagnóstico é feito olhando imagem por imagem no cortexial, nas imagens fonte, nas imagens brutas. Veja aqui um outro caso, veia cava, aorta, tronco da artéria pulmonar. Observe que o tronco da artéria pulmonar já está com calibre maior do que a aorta, então já há uma hipertensão pulmonar. E observe que as paredes da artéria pulmonar elas estão atapetadas por falhas de enchimento. Então as falhas de enchimento aqui estão coladas nas paredes das artérias pulmonares. Isso aqui é muito típico da embolia pulmonar crônica. Aqui um outro caso, átrio direito, ventrículo direito, aorta, átrio esquerdo aqui. É aqui um ramo da artéria pulmonar contendo uma falha de enchimento. Aqui todos os ramos das artérias pulmonares cheios, completamente opacificados, e este aqui, observe uma falha de enchimento, e aqui é o contraste. Então, aqui é um trombo, a embolia pulmonar. Observe aqui várias falhas de enchimento intraluminais aqui nos ramos das artérias pulmonares, nos ramos basais das artérias pulmonares. Aqui aquele caso, embolia, e as reconstruções aqui, reconstrução MPR no plano coronal, veja aqui, a embolia aqui, e veja aqui, nós temos nas bifurcações, trombos em cela, êmbolos em cela. Então, falhas de enchimento, embolia pulmonar. Aqui a reconstrução MIP, veja aqui, falha de enchimento nos ramos aí da artéria pulmonar. Reconstrução 3D, observe a amputação e falha de enchimento nos ramos aqui superiores e do lobo médio à direita. Então, chegando ao final deste vídeo, eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, o pedido do exame é fundamental que ele seja orientado de acordo com a necessidade da investigação clínica. Você está pedindo o exame para avaliar uma suspeita de quê? Embolia pulmonar
dissecção aórtica, porque o exame é feito de maneira diferente, são usadas técnicas diferentes, tempos diferentes de aquisição de imagem, volumes diferentes de contraste. Então, se você quer pesquisar embolia pulmonar, coloque no pedido. Se você quer pesquisar dissecção aórtica, coloque no pedido. Se a sua dúvida é entre embolia pulmonar e dissecção aórtica, coloque também, porque aí vai ser feito utilizando a técnica que vai preencher tanto a artéria pulmonar quanto a aorta. Se a sua dúvida inclui também insuficiência coronariana, coloque, porque aí vai ter que ser feita a técnica de triplo resgate. Triplo descarte, aliás. Segundo, que para o diagnóstico, a avaliação tem que ser feita nas imagens-fonte, olhando imagem por imagem, acompanhando ramo por ramo das artérias pulmonares, para procurar as falhas de enchimento, que significam trombo ou êmbolo, fazendo então o diagnóstico da embolia pulmonar. Terceiro, que existem algumas armadilhas, alguns pitfalls, em relação ao diagnóstico de embolia pulmonar. Você tem algumas imagens que simulam falhas de enchimento. Por exemplo, linfonodos hilares pode simular falha de enchimento. Nós já tivemos casos de tumores pulmonares hilares que comprimiam ramos de artéria pulmonar, simulando embolia pulmonar. Então, para evitar esse tipo de coisa, você tem que, achando uma área onde haja suspeita de falha de enchimento, você tem que naquela área fazer reconstruções nos planos coronal, sagital, oblíquos, para ver se é realmente uma falha de enchimento ou se é uma compressão extrínseca sobre aquele ramo da artéria pulmonar. Uma outra coisa é não confundir falha de enchimento com veia pulmonar que ainda não encheu. Então aí você tem que acompanhar o vaso para ver se ele realmente é uma artéria pulmonar ou se é uma veia pulmonar. É muito simples, você acompanha a partir do tronco da artéria pulmonar, vai seguindo o vaso, vai ser artéria pulmonar. Se ele drenar, se você acompanhar e ele for para o átrio esquerdo, vai ser uma veia pulmonar. Também existem artefatos em decorrência de volume parcial na periferia do vaso, na superfície do vaso, que não pode ser confundido com falha de enchimento, e para isso a gente se baseia nas reconstruções coronal e sagital, e nas oblíquas também. Uma outra coisa é, se o exame for subótimo, quer dizer, não tiver contraste suficiente na artéria pulmonar, você pode ter, em alguns ramos das artérias pulmonares, dá a impressão de que tem a falha de enchimento, e na verdade é que faltou contraste, ou adquiriu num tempo muito tardio, o contraste já tinha passado, ou foi feita injeção de contraste abaixo do necessário. Então todas essas coisas têm que ser observadas. Na literatura existe literatura específica a respeito desses pitfalls, a respeito dessas armadilhas. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação à técnica do exame. Então, se você for avaliar a artéria pulmonar, é importante que o técnico seja orientado para avaliar, para usar o protocolo de pesquisa de TEP, de embolia pulmonar. Então, o contraste idealmente deve ser na concentração 350 ou 370, deve ir num volume de 1 a 2 ml por quilo de peso, não deve ultrapassar os 150 ml, raramente a gente ultrapassa 120 ml, normalmente usamos entre 80 e 120 ml. A velocidade de fluxo da injeção na bomba deve ser aí entre 3,5 a 5,5. 4 e 5 são valores ideais, Então o acesso venoso deve ser calibroso, um gelco aí 16 no membro superior, e o paciente tem que ser perfeitamente orientado, e antes de fazer o exame ele tem que ser treinado para que ele obedeça o comando do aparelho, para que ele
encha o peito de ar, faça a apneia, tem que também orientá-lo em relação ao calor, porque a hora que o contraste é injetado no fluxo alto, ele sente que o corpo esquenta, então isso pode assustá-lo. Ele tem que ser perfeitamente orientado em relação a isso. Então é isso, obedecendo todas essas regras, inclusive fazendo a pesquisa alérgica antes e vendo que não há contraindicação ao uso do contraste, o exame deverá sair bom, né? Deverá ser fácil de analisar e fácil de reconstruir as imagens. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas são itens extremamente importantes, pelo menos no meu julgamento, para que seja feito um exame adequado e que responda à pergunta que o clínico, ou o cirurgião, ou o cardiologista quer saber: se há embolia pulmonar e qual a extensão da embolia pulmonar, utilizando essa técnica que é a angiotomografia das artérias pulmonares, uma técnica muito boa, excelente, um exame fantástico, um exame não invasivo. O paciente vem, faz o exame, é rápido e ele está liberado dentro. Normalmente a gente pede que todo mundo que injete contraste fique pelo menos uma meia hora no serviço, porque existe, raro, mas existem algumas reações tardias ao contraste que acontece dentro da primeira meia hora. Então, por segurança, fazemos isso. Ok? Então era isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.